Romanos, capítulo 16. Aí ficou bom, precioso. O texto que nós passamos a meditar a partir de agora começa no verso 3 e vai até o verso 16. Então vamos fazer a leitura desse texto. Todos acharam, irmãos? Amém? Vamos fazer a leitura da palavra. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo, antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-os uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, obrigado por tua palavra que nós lemos agora. Obrigado porque o Senhor nos conduz ao culto ao teu nome. Fala conosco, Pai. Coloca as tuas palavras no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Meus irmãos, nós estamos, cada trechozinho que nós meditamos aqui desse livro, chegamos ao fim aqui do livro de Romanos. E hoje nós começamos aqui mais um trechozinho aqui do capítulo 16, chegando ao fim aqui do livro de Romanos, para que Deus possa continuar nos instruindo na sua palavra. Eu confesso aos irmãos uma demanda que para mim é muito importante, a facilidade de estar pastor aqui nessa igreja, porque eu tenho sido muito abençoado com a atenção dos irmãos da palavra de Deus. Hoje nós não vamos começar no verso 3, nós vamos dar uma olhadinha num quesito que ficou aberto do verso 1 e o verso 2. E olha que no verso 1 e no verso 2 nós ficamos, se eu não me engano, 2 ou 3 domingos, hein? Mas eu louvo muito a Deus e agradeço pela facilidade que Deus permite chegar em mim de pastorear e andar com crentes em Jesus. Quando havia terminado o último sermão, fui procurado por alguns irmãos que me questionaram uma demanda importante que eu não havia tratado aqui no verso 1 e o verso 2.
Romanos 16, verso 1 e verso 2, um dos assuntos principais que permeou a nossa caminhada nesses 2 ou 3 domingos, eu não vou me recordar quantos, foi a questão da boa reputação. A boa reputação que a nossa irmã Febe possuía. E por causa da sua boa reputação, as portas foram abertas para ela. Além disso, nós tratamos 2 demandas, entre vários outros assuntos, que a boa reputação do comportamento de vida dessa mulher destacava-se. Da mesma forma, a boa reputação do nosso comportamento de vida deve ser um destaque, tanto na igreja como em todos os ambientes. Marcão, você fica diferente aí no meio, viu? Segunda questão, meus irmãos, falava sobre a boa reputação advinda do ministério. Fala-se pouco sobre Febe, sobre os seus feitos, mas o pouco que fala dela, do ministério, como que ela atuava ajudando ali os crentes, os eleitos do Senhor, demonstra uma boa caminhada, uma profícua caminhada em Cristo. Só que uma coisa me foi questionada e realmente, por não ter aqui e por eu não ter me atentado a essa possibilidade, surgiu uma pergunta e ela deve ser respondida biblicamente. Por que biblicamente? Porque nós crentes devemos nos repousar com as respostas bíblicas. Qual é a pergunta? E quando existe a má reputação? E quando essa má reputação acontece oriunda dos nossos erros, dos nossos equívocos, daquilo que nós fazemos que prejudicam uma gleba de pessoas? Como é que nós devemos nos comportar? E esse é um assunto totalmente pertinente. Sabe por quê? Quem aqui nunca errou, irmãos? Quem aqui nunca falhou? Quem aqui nunca tropeçou? Quem aqui nunca ocasionou danos materiais, psicológicos ou de qualquer outra vertente em algum irmão ou de alguma pessoa nesse mundo? E quem aqui, por causa desse erro, desse comportamento ou desse fatídico, não se estabeleceu sobre ele uma pecha, uma má fama, uma má reputação? São raríssimos, porque quase todos nós já fizemos coisas muito erradas. E às vezes por causa de erros até banais, ocasionamos uma má reputação. E é sobre isso que eu quero tratar hoje e tentar responder biblicamente. Porque aqui, essa condição é um antítipo de Febe. É um contraponto de quem foi Febe e de como foi profícuo o ministério que Febe exerceu. Meus irmãos, o que nós devemos fazer? Essa é a melhor pergunta. O que nós devemos fazer quando erramos contra alguém e quando através desse nosso erro vem sobre nós uma pecha, uma informação, uma má reputação? O que nós devemos fazer? Biblicamente, o primeiro passo que deve vir a nós é o arrependimento. Nós devemos profundamente e imediatamente nos arrepender. Quando nós errarmos e quando através desses nossos erros, a má fama, a pecha do erro, do mau comportamento, do tropeço chegar sobre nós. E o que é o arrependimento? É a contrição do coração, no entendimento que eu errei contra Deus. E nesse erro, o erro alcançou alguns irmãos. Mais ainda,
esse erro está fazendo com que alguns irmãos, algumas pessoas falem mal de mim. E mesmo que o mal seja justo pelo meu erro, não deveria ser falado, mas o meu erro, a minha falha, o meu tropeço, me resvalei numa má reputação. O que eu devo fazer, pastor? Arrepender-se profundamente. Quem nunca errou? Quem nunca vai errar? Não existe esse. A única pessoa que nunca errou, que esteve aqui, que andou no nosso meio, que fez o que nós fazemos, que falou, que pensou, que interagiu, que sofreu com o comportamento injusto de todas as pessoas, de diversas pessoas, foi o nosso Cristo, o nosso Salvador. Ele sim, ele nunca errou, mas os homens, todos erramos. E erraremos muito nas nossas vidas. Mas qual é o primeiro passo após o erro? Qual o primeiro passo que antecede a má reputação? O arrependimento. Por quê? Porque o meu problema e o meu erro e a minha falha, em primeiro lugar, não é contra os irmãos, não é contra as pessoas que estão do meu lado, é contra Deus. Eu não estou errando contra o João, contra a Joana, contra a Fernanda, contra o Antônio, contra o Honório, não, estou errando contra Deus. O meu erro, o meu pecado é a minha falha. E isso tem que fazer com que eu me proste ao meu Senhor e procure um acerto imediato com Ele. Porque a Bíblia fala que Ele é fiel e justo e perdoa aquele que o busca com o coração quebrantado e contrito. Primeira coisa diante do erro, arrependimento. Existem 3 textos que... Marcão, não estou... tá aqui. Rapaz, você tá hoje, tá difícil você aqui, hein? É difícil. Ai. 3 textos nos apontam para esse primeiro passo. Quais são esses textos? Provérbios, capítulo 25, do verso 8 ao verso 10. Esses textos vão nos orientar de como nós devemos nos comportar diante de situações que nos colocam diante de pessoas em condições plurais. Condições em que eu erro, em que as pessoas erram contra mim, condições em que os assuntos estão aflorados, condições em que deve haver um acerto. Provérbios, capítulo 25, verso 8 até o verso 10, diz assim: Não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás? Quando o teu próximo te puser em apuros, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue a tua infâmia. Para que alarde? Para que estardalhaço? Conserta-te com teu próximo. Acerta as demandas que estão soltas. Fica entre vocês e não queira saber os meandros das coisas. Fique em paz. Primeiro conselho bíblico. Segundo conselho bíblico, Mateus capítulo 5, verso 24. Mateus capítulo 5, verso 24. Eu vou ler o verso 23 e o verso 24, tá bom? Capítulo 5, verso 23 e o verso 24. Olha o que diz aí. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão,
e então, voltando, faze a tua oferta. Tem alguém que demanda contra ti? Tem alguém que tem problema contigo? Você fez alguma coisa grave? Alguém fez alguma coisa está acontecendo? É como se dissesse assim: como é que estão os teus relacionamentos? Estão em alianças ou em elos quebrados? As alianças, os elos quebraram, cheio de detritos, cheio de problemas, cheio de erros, cheio de acusações. Espera aí, espera. O Senhor não está com pressa em receber a tua oferta. O Senhor não tem pressa em receber a tua adoração. Antes, apressa-te em consertar com o teu próximo. Apressa-te em ter a harmonia, se houver possibilidade, com o teu próximo. Nós chegamos naquela máxima, né? Nós estamos com problemas e eu tenho que resolver problemas com uma pessoa e me deparar cara a cara com ela. Não, deixa eu continuar a minha vida cultica com o Senhor. O Senhor está falando diferente. Espera aí. Eu não estou com pressa para receber a tua oferta. Eu não estou com pressa para receber a tua adoração. Te acerta. Coloca os pingos nos is. É possível? Está ao teu alcance? Conserta o teu caminho. Segundo conselho. E o terceiro conselho, meus irmãos, Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Verso 8 e verso 9. Aqui é a famosa história de Zaqueu, o publicano. Teve um encontro com o Senhor, foi impactado porque o Senhor esteve com ele, houve uma conversão genuína, um arrependimento genuíno no seu coração, e verso 8 e verso 9, ele expressa explicitamente o que o seu coração estava explodindo, e diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha aí, agora ele se levanta. Nós não sabemos porque o texto não traz detalhes qual o conteúdo da conversa, quanto tempo estava acontecendo ali aquele papo, aquela interação. Não sabemos, mas sabemos que no meio da conversa, Zaqueu se levanta e diz assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Senhor, eu pequei, eu errei. Tanto é que a minha fama aqui não é boa. Eu sou considerado aqui na região como um ladrão, uma pessoa malquista. As pessoas me detestam, me odeiam aqui. Eu fiz muita coisa errada, Senhor, mas hoje eu me arrependi. Primeira coisa, arrependimento. Senhor, eu me arrependi. Zaqueu, bacana, e aí? Vou restituir para aqueles que eu roubei. Eu vou devolver. Eu vou repor aquilo que eu peguei. Verso 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O que a Bíblia, nesses 3 textos, está aconselhando, está ordenando para o crente? Arrependa-se. Não se preocupe com o burburinho da má reputação. Faça o que você tem que fazer. Em primeiro lugar, arrependimento. O seu erro, a sua falha, o seu pecado foi contra Deus. E aqui, meus irmãos, 2 detalhes importantíssimos desse conselho bíblico. Primeiro, arrependimento tem custos. Vou repetir. Eu estou tendo que balbuciar. O microfone me atrapalha. Eu estou falando baixinho aqui, mas o microfone está um alarde aí, não está? Vocês estão me escutando bem?
Eu falo normal, mas eu estou tendo que falar baixo ultimamente, mas vocês estão me escutando bem, tá? Tá bem? O Marcão é o agente 007 da igreja. Está ali só escutando, vendo se está tudo certo. Tá certinho, né? Mas o arrependimento tem custos. Arrependimento não é de graça, irmãos. Não é de graça. Arrependimento sem custos, provavelmente, não é arrependimento nenhum. Esse é o primeiro ensino que esses textos nos mostram. Antes de adorar o Senhor, você tem que se acertar com seu irmão. Antes de ofertar ao Senhor, você tem que se acertar com seu irmão. Se quebrar, chorar, se expor à vergonha, ou expô-lo à vergonha. Claro, se der, se for possível, se for compatível. O Senhor não tem pressa para isso, Ele não tem pressa em querer dizer, eu preciso de vocês, eu preciso da adoração de vocês, eu preciso do dinheiro de vocês. Deus não precisa de nada disso. O que Deus exige de você, que errou, que pecou contra alguém, é que você conserte-se. Se acerta. Isso gera custos. Um exemplo muito comum disso aqui, irmãos, quando a gente fala de custos, e é tão difícil falar isso na igreja, e eu falei, acho que foi em um dos sermões que estava relacionado à boa fama, quando eu falei sobre alguns irmãos que estão no meio da igreja e não conseguem entrar em grupo nenhum, e ver as portas se fechando, e eu ainda perguntei assim, será que você não sabe por que as portas estão se fechando para você? Será que você não entende por que ninguém consegue manter um relacionamento, uma conduta profissional, um negócio com você? Porque você tem má fama. Um exemplo simples é que se tivesse um irmão X aqui, e esse irmão fizesse dívida com Israel, com Kelly, com Kennedy, e não honrasse nenhuma dessas dívidas, esses irmãos abririam as portas facilmente para fazer qualquer outro tipo de negócio? Claro que não. Eu estou arrependido, pastor, sinceramente arrependido. Procurou seus irmãos? Eu tenho vergonha. Como assim? Eu tenho medo. Como assim? O arrependimento tem que ser maior do que o medo. O custo do acerto do seu arrependimento tem que ser maior do que a vergonha. E esses textos nos ensinam que o arrependimento não é procurar esses irmãos e falar, irmão, me perdoa, e morreu o assunto. Não. Irmão, eu peguei um valor X contigo. Não foi possível acertar e honrar esse compromisso. Eu quero honrar esse compromisso com você. Me espera mais um pouquinho. Pega meu carro, pega minha bicicleta. Vamos negociar aqui para acertar essa dívida. Eu tenho que honrar essa dívida contigo. Uai, estou arrependido? E você não quer pagar pela sua dívida? Que arrependimento é esse? Não, irmãos. Arrependimento tem custos. Quer ver um outro exemplo? Eu chego aqui pelas costas do irmão Kelly, começo, ó. Sento a lenha. A coisa estoura. E digamos que foi aqui dentro do nosso contextozinho aqui pequenininho. E eu chego para o irmão e falo assim, ô precioso, rapaz, me perdoa. Só isso? É simples assim? Não, irmãos. É possível consertar? É possível mitigar o estrago? Faça. Porque você não mediu esforço nenhum para destruir a reputação de alguém. Você não mediu esforço nenhum para lapidar uma parte do patrimônio de alguém.
mas para o conserto que evidencia-se arrependimento, exige esforço. Arrepender por arrepender não é arrependimento nenhum. E infelizmente, aí eu falo nós crentes, estamos tendo uma má reputação diante do mundo. Porque não todos, claro, mas uma grossa parte da igreja que se diz evangélica nos dias de hoje são mal pagadores. Perdoe-me a expressão chula, são caloteiros. Caloteiros. E tudo bem. Vem para a igreja orar, vem para a igreja chorar, fazem parte da mesa do Senhor. Você fala, meu Deus do céu. Não, irmãos. Gerou prejuízo para alguém? Se arrependa e, se for possível, reponha. Por quê, pastor? E aí é onde nós entramos no segundo ponto do arrependimento. Nós, como igreja, podemos obrigar alguém a fazer isso? Pastor, estou procurando o senhor, porque aconteceu tal coisa na igreja, o senhor tem que obrigar o irmão fulano de tal a fazer tal coisa, a restituir, a fazer isso, aquilo outro. Eu, como pastor, eu tenho obrigação, eu tenho como obrigar alguém a fazer isso? Não, irmãos, não tenho como. Por quê? Arrependimento que tem custos é culto ao Senhor. É culto ao Senhor. Os irmãos entenderam? É culto ao Senhor. Arrependimento é cultuar ao Senhor. Consertar os seus erros é culto ao Senhor. Restaurar aquilo que você lesou de alguém é culto ao Senhor. Não é um culto público, isso é um culto público. Mas você se arrepender e restituir é você cultuar na sua rotina de vida. É por isso que a vida do crente, quer seja ele errando e acertando os seus erros, quer seja ele no domingo, é culto ao Senhor. Nós nunca paramos de cultuar ao Senhor. Nós nunca paramos de cultuar ao Senhor. O crente, ele cultua o Senhor todos os dias da sua vida. Restituição, culto. Pedido de perdão, culto. Conceder o perdão, culto. Pastor não tem como obrigar a fazer o crente a fazer isso. O pastor pode orientar, o pastor pode disciplinar. O pastor, junto com o conselho da igreja, pode até expulsar alguém que se recusa a se arrepender e consertar-se dos seus maus caminhos. Pode haver um processo eclesiástico que chegue a um ponto de exclusão, mas obrigar, ninguém pode. Não tem como obrigar alguém a cultuar a Deus, irmãos. Queridos, o que eu vejo de pessoas que estão na igreja e que continuam fazendo coisa errada, irmãos, me dá ciricutico. Eu estou vendo que a pessoa não está cultuando, ela está mentindo, está errando, está faltando. Meu Deus, eu estou vendo, eu que sou um miserável, um infeliz, eu sou um verme, eu estou vendo que a pessoa não cultua, porque a vida dela desassocia-se com esse momento. Está perdendo tempo, querido. Não bate, é água e óleo. O culto do domingo é consequência do segunda a sábado. Segunda a sábado é consequência daqui. Não adianta, irmãos. Eu temo
Porque os textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, Deus olha para o povo e fala assim: eu estou cansado de vocês. Estou com nojo de vocês. Vocês estão pensando que vocês me enganam? Vocês me honram só com a boca. O coração de vocês está longe, longe, longe. Irmãos, culto é arrependimento. Concertos é arrependimento. Pastor, mas gerou má fama. Pastor, eu estou com a minha reputação em frangalhos. Está uma coisa de louco. O que eu devo fazer para apagar a minha má reputação? Essa é uma pergunta sábia nesse momento. O que eu devo fazer diante desses fatos todos? O crente entendeu que ele errou. E são diversos tipos de erros. E no seu erro, mesmo ele procurando o conserto, que nós vemos muitos irmãos procurando consertos, se acertando, mas a má fama espalhou. É aquilo que a gente falou. A pessoa chegou com um saco de penas lá no World Trade Center, jogou lá de cima, naquele dia tempestivo e de vento e de chuva, ninguém vai pegar todas as penas. Mesmo depois do conserto, através do arrependimento e dos ressarcimentos, o que eu devo fazer para pagar a má reputação? O crente foi chamado para ser uma carta aberta, né? Sua vida toda pertence ao Senhor, tudo. O sangue que foi derramado lá na cruz engloba tudo. Você não pode dizer: o meu carro, a minha casa, os meus filhos, o meu casamento, o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas palavras. Não, nada é seu. Tudo pertence ao Senhor. E nesse tudo que pertence ao Senhor, por você ser dele, ele faz questão de abri-la. O Senhor abre o livro da sua vida. Abre, Marina, e faz questão de mostrar para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem que ver a vida do crente. Os seus erros do passado. Pastor, quão vergonhosos foram os meus erros do passado. Quão terríveis foram as palavras e as práticas do passado. Aí Deus fala assim: mas o sangue do meu filho cobre todo o seu passado. A crucificação, a justificação, cobre todas essas coisas. E agora você tem um presente transformado. E ele faz questão que todas as pessoas, Júlio, vejam sua vida. E ele fala assim: este é o meu filho. Esta é minha filha. Vejam ele, vejam ela. Eu paguei um preço por ele. Eu paguei um preço por ela. Olha o que eu estou fazendo na vida dele. Olha o que eu estou fazendo na vida dela. Contradita quando nós olhamos e falamos assim: pastor, eu errei, eu me arrependi, eu paguei os custos necessários, eu fui além, eu andei a segunda milha, eu restituí, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Como é que eu apago a má reputação? Porque esse livro o Senhor não fechou. Ele não fecha esse livro. Ele não esconde esse livro. Ele deixa ele aberto, Kennedy. Todo mundo vai ver. Não adianta você querer esconder. Ele vai deixar aberto. Por ser difícil falar sobre isso, eu escrevi um trechozinho e eu peço aos irmãos muita atenção. Muita atenção. Além do arrependimento que gerou os concertos, prestem atenção. Além do arrependimento que geraram os concertos,
o que você pode fazer? Nada. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. O que você tinha que fazer, você já fez. Com quem você tinha que chorar, você já chorou. Para quem você tinha que se rasgar por completo, você já se rasgou. E aquelas pessoas que foram alvo dos teus desacertos, talvez da desonestidade, talvez do tropeço, seja lá o que for, você já se acertou? O que eu posso fazer, pastor? Eu não aguento mais, eu estou sendo maldito, minha família está passando por vergonhas, o que eu faço? Nada. Absolutamente nada. E Deus vai continuar com o livro aberto, para que todas as pessoas vejam você. Prestem atenção, eu continuo lendo. A borracha que apaga a história e o lápis que escreve novas histórias não estão nas nossas mãos. Não estão nas mãos dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos. A borracha que apaga a má história e os lápis que escreve novas histórias estão nas mãos de Deus. Só Deus vai escrever uma nova história. Mais ninguém. É Deus que conduzirá todo o processo. Todo o processo. Todo o processo. Todos os dias. A vergonha, os olhares, os impedimentos, as portas fechadas, talvez portas abertas, talvez você escutando pessoas falando sobre você, talvez você passando constrangimento, sua família passando por constrangimento. Deus conduzirá todo o processo. Detalhe, as histórias de Deus, os tratamentos de Deus são muito, mas muito demorados. Deus é um Deus de histórias de longos prazos. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos, nesse tempo de ministério? Pouco tempo de vida que eu tenho, mas só muitos dias se passando, as vergonhas vão arrefecendo e o Senhor vai transformando as más informações em boas informações. Muito tempo. O que eu tenho que fazer, pastor? Cuidado para não errar. Cuidado para não tropeçar. Porque depois que tropeçou, irmãos, tem um ditado que se escuta no mundo que fala assim: você pode acertar a vida inteira. A vida inteira você acertou. Quando você estiver perto da morte, se você cometer a pequena falha que for, você vai ser lembrado por qual motivo? Você quer ver o exemplo? Isso acontece muito em famílias que são constituídas de um matriarcado muito forte ou de um patriarcado muito forte. Aquela pessoa foi maravilhosa a vida inteira e de repente na sua morte teve esse acesso a seus conteúdos íntimos. E se aqueles conteúdos se propagam, aquela pessoa que foi boa a vida inteira, ela vai ter o seu nome jogado no lamaçal. Por quê? Nós homens somos mais tendenciosos a dar valor para as más informações do que para as boas informações. E só quem tem o poder de transformar essa história é Deus. Só Deus. Qual é a obrigação do crente? Arrependimento, conserto,
e cultuar a Deus, pagando os custos do seu arrependimento. Duas coisas que o crente não deve fazer. Permitam-me chamar a atenção de vocês, porque isso tem acontecido muito. Pastor, como é que eu apago o meu infortúnio, a minha má fama? Como é que eu dou um jeitinho para isso sumir como acusação contra a minha vida? Fugir para apagar a má fama. Fuja, suma, se esconda, aí você vai apagar a sua má fama. Não faça isso não. Faça isso não. Não queira fechar o livro, que Deus permaneça com ele aberto. Não queira esconder aquilo que Deus não esconde. Não faça isso. Infelizmente, irmãos, eu escutei, eu aprendi de forma teórica de um grupo de pastores e vi na prática eles fazendo isso aqui. A recomendação era essa: no dia que o pastor cair em adultério, no dia que o pastor se envolver em um escândalo financeiro, um escândalo sexual, o que nós temos que fazer com esse pastor? Pegamos ele aqui, colocamos ele em outro local. Para quê? Para apagar o burburinho, para apagar as chamas que deflagram contra a idoneidade desse homem. Depois de um bom tempo, em que ele continuando o ministério em outro local, ele pode voltar para cá. Arrefeceu-se, a poeira baixou, vida nova, vamos continuar. Não façam isso, irmãos. Não façam isso. Aonde vocês caírem, se vocês tiverem caído, se vocês chegarem a cair, reconstrua ali a sua história, a sua nova história. Deixa Deus continuar usando as borrachas que tem na mão dele e os lápis que estão na mão dele e continuar escrevendo a sua história e fazendo a sua história vista, para que todos leiam e vejam: eis um pecador que errou, que gerou danos, que causou prejuízo, que tropeçou, aconteceu alguma coisa, que se arrependeu, restaurou o que pôde restaurar e que Deus está transformando dia após dia. Não fujam das responsabilidades de vocês. Infelizmente, a igreja evangélica, claro, não toda, mas boa parte dela, se tornou um covil de cobras. Um local de pessoas que andam no escuro, que se escondem, que não deixam os crentes irem para suas casas, que não deixam suas esposas verem os conteúdos do seu celular, que escondem as informações das suas reuniões, porque existe muita coisa errada acontecendo. Não, irmãos, eu não preciso ser justificado por homem nenhum. Eu não preciso ser bajulado por homem nenhum. Eu preciso, diante dos meus erros, buscar o meu Deus em arrependimento, consertar com os irmãos que eu errei e fazer com que minha vida seja vista por todas as pessoas. Todas as pessoas. É claro que chegam situações, irmãos, que você não está fugindo da má fama, da má reputação. Você está fugindo do seu perigo que corre sua vida. Aí é outra coisa. Devido ao seu tropeço, você está correndo risco de morte. Aí é outra coisa, aí você tem que fugir mesmo. Agora, do contrário, permaneçam firmes. O Senhor continua usando a sua vida para revelar a sua glória. A segunda coisa que nos ensina esse conteúdo que nós estamos estudando: não façam, irmãos, não façam isso. Por favor, não façam essa segunda coisa que eu vou falar.
Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Não façam isso. Viver forjando situações para reconstruir a sua história. Não façam isso. Vocês não precisam disso. Nenhum crente precisa forjar historinhas para tentar apagar a história que aconteceu no passado, para que possa ser visto bem no presente e no futuro. Não façam isso. Não tomem a borracha e o lápis que estão nas mãos de Deus. Deixa Deus continuar escrevendo e apagando aquilo que Ele quer fazer. Sabe aquele irmão? Rapaz, eu dei um prejuízo lá na igreja, consegui pagar um ou outro, consegui acertar as coisas, mas eu preciso sair por cima agora. Kelly, eu vou falar que você me emprestou um dinheiro, e aí você vai falar para os irmãos que eu paguei antecipado. Pode ser? Todo mundo vai ver que agora eu sou uma pessoa que mereço crédito. Nésio, eu vou pegar um carro contigo e vou falar que devolvi o carro com tanque cheio e passei no lava-jato antes. Fala isso para mim, me ajuda. Sabe aquele jeitinho que nós vamos fazendo para construir uma coisa que não é verdade? Nós falamos sobre isso hoje. Rebequinha, deu o jeitinho dela para tudo. Quanto que custou o jeitinho dela? Quanto que custou o jeitinho dela? Não deem jeitinho na vida de vocês. Meus irmãos, eu encerro por aqui e confesso que eu não tinha noção que eu ia andar tanto aqui nesse texto. Espero ter respondido biblicamente isso aqui, essa demanda. E confesso para os irmãos que eu havia preparado o versos 3 ao verso 5 aqui do texto que nós lemos. Mas eu acredito que esses 3 versos aqui vão tomar muito tempo. Nós já estamos a 48 minutos de exposição. Eu acredito que seria bom nós pararmos por aqui. Acredito que é suficiente. Eu acho que eu falhei aqui, eu deveria ter lido só o verso 1 e 2. Mas os irmãos compreendem que a base que foi exposta é o verso 1 e 2. Se nosso bom Deus permitir, domingo que vem nós continuamos na leitura do verso 3 ao verso 16. E entramos aqui nesse texto, que é um texto riquíssimo, cheio de ensinos e instruções maravilhosas da parte de Deus. Então, meus irmãos, o que havia ficado faltoso, eu acredito que nós conseguimos sanar. E eu espero que o nosso bom Deus dê boa pastagem para vocês. Que vocês possam pegar esse alimento e possam continuar ruminando. Todos os dias. Nós temos tido oportunidade, tanto no grupo dos homens, quanto no grupo de sexta-feira, que é o grupo nos lares, temos tido a oportunidade do ruminando. Essa palavra ela tem sido esfacelada, repartida e tem sido exposta, tem sido facilitada. Leiam essa palavra, apliquem na vida de vocês. E se os irmãos tiverem alguma demanda, me procurem. Vamos cada vez mais, irmãos, irmos mais fundo na palavra de Deus. Irmos com mais consistência a palavra de Deus. Espero que o nosso bom Deus tenha falado ao coração dos irmãos, tenham trazido graça e paz, principalmente para irmãos que se encontram hoje. Pastor, a minha reputação está manchada. Que essa palavra alcance o seu coração. Que o Espírito de Deus dê paz para você. E que você entenda algo importantíssimo. Dias longos esperam por você. Dias longos. E o que Deus quer com tudo isso? Forjar o seu
caráter. O que Deus quer ensinar para você? Que você é um crente. E o que Ele permitiu você passar é para transformar a sua vida, dia após dia. Amém? Vamos orar ao Senhor?